Boa tarde, hoje estamos numa live temática de quarta-feira e o tema da nossa live é por que mulheres que têm resultado se sabotam. Eu sou Karine Carmo, sou mentora de mulheres na área de disciplina e construção de rotina intencional. E hoje a live é muito especial porque eu vou falar com você, mulher, que já passou por esse processo ou ainda vive uma situação de autossabotagem. Você já conquistou muitas coisas que muitas pessoas sonham. Mesmo assim, você ainda carrega a sensação que está faltando algo. Ou você se sabota quando tudo está indo bem. Você já viveu essa experiência? Eu quero que você fique comigo hoje até o final, que a gente vai hoje entender o que está por trás da autossabotagem e vamos quebrar esse ciclo hoje de maneira definitiva. Eu vou aguardar as pessoas entrarem. Rui, um prazer ter você aqui. E essa questão de autossabotagem é mais comum do que a gente pensa. Atinge muitas mulheres, o que é pior. Ela é invisível e muitas vezes está no seu subconsciente. Você está vivendo o processo de autossabotagem sem saber que você está se sabotando. Dentro de você tem uma certeza clara que você quer melhorar financeiramente, que você quer melhorar a sua saúde, que você quer melhorar o seu corpo, o seu casamento, que você quer ter relacionamentos melhores, mas algo te trava quando você começa a ter os seus melhores resultados. E agora eu vou falar sobre uma fala muito comum de clientes minhas, né? Karine, eu tenho filhos, eu tenho negócios que faturam, eu tenho um casamento, mas eu tenho a sensação que ainda falta algo. Eu tenho a sensação que nada disso é suficiente. Não tem meta que resolva essa sensação de vazio, de insatisfação. E aí você pensa, gente, eu faço tudo que disseram que era certo. Eu conquistei, eu cresci, eu sigo avançando, mas tem algo ali no meu subconsciente que é o medo de perder, o medo de não dar conta, medo de as pessoas falarem de você, medo da crítica, vergonha de querer mais do que disseram que era bom para você. E aí, gente, esse resultado de você avançar não vai curar essa ferida dentro de você, que é uma ferida da sua identidade. Então, não tem avanço, não tem performance que cure a ferida da sua identidade. Aqui tem que eu busco, doutora, preciso de um relacionamento incrível, boa tarde. Olha que interessante, né? Essa pessoa que está aí assistindo falou que ela precisa de um relacionamento incrível. Mas entenda, esse relacionamento incrível inicialmente não teria que ser você com você? Eu quero que você entenda hoje que não vai ter nada externo que vai curar essa sua ferida, ou de solidão, ou de insatisfação. Então eu quero que vocês hoje mergulhem em si mesmas, mergulhem no autoconhecimento e saiam daqui com essa consciência. Eu não vou encontrar uma satisfação externa se eu não encontrar essa satisfação primeiramente dentro de mim, com as minhas escolhas. Eu tenho que ter satisfação comigo mesma, com a pessoa que eu sou, com a minha vida. Se eu não tenho, eu tenho a responsabilidade e o poder de buscar essa mudança para me tornar satisfeita comigo. Depois que eu estiver satisfeita comigo, eu vou conseguir conquistar relacionamentos incríveis, conexões incríveis. Parece clichê, Karine, como assim? Eu preciso de algo externo, mas eu quero que você hoje entenda que o que você precisa é de um mergulho dentro de você para você entender o que é que não está bom e o que é que não está incrível ainda em você. Quando a gente continua buscando externamente esse relacionamento incrível, é muito provável que a gente não consiga perceber quando ele vai chegar ou quando ele chegou
se você não tiver uma cura ainda de satisfação com você, se você não tiver uma plenitude ainda de você com você mesma. Ok? Conseguiu entender? E aí eu vou falar uma coisa hoje bem interessante. O ideal é que vocês tivessem papel e caneta. Tem 3 tipos de autossabotagem feminina. 3 tipos. Quais são as mais... Qual é a mais... Eu vou trazer aqui hoje as mais importantes. Mas são 3 que existem. A primeira é a sabotagem por comparação, que é muito comum, não só nas mulheres, mas nos homens também. Mas nas mulheres, a sabotagem por comparação, ela é muito mais visível e muito mais vivida. Ou seja, você se compara com outras mulheres que não viveram a sua história e aí diminui o seu próprio brilho. Então, como é que isso acontece? Você deseja um avanço, só que em vez de você se inspirar em mulheres que você admira, você se compara e aquilo diminui o seu avanço ou tira o seu brilho. E você começa a achar que aquilo não é para você, ou que você não nasceu com aquele talento, ou que você não merece, porque você mesma começa a se ofuscar. Então, a sabotagem por comparação é a mais comum e atinge muitas mulheres. Muitas mulheres ainda não chegaram aonde elas desejam, porque elas se comparam com outras mulheres e se sabotam. Elas não conseguem enxergar o brilho que elas têm, ou pior, elas ofuscam o brilho próprio por conta da comparação com outras mulheres. Então, anote aí, a sabotagem por comparação é a número 1 entre as mulheres. Outra sabotagem muito comum entre mulheres é a sabotagem da culpa. Ou seja, você sente culpa por querer avançar, você sente culpa por querer crescer, você sente culpa por querer ganhar mais. E você sente culpa por ter tempo para si. Um exemplo muito comum que acomete muitas mulheres que são mães. Elas sentem culpa de ter um momento exclusivo sem os filhos. Elas sentem culpa de fazer uma viagem sem os filhos. Sentem culpa de ir frequentar uma academia porque estão sem os filhos. Foi implantado na mente dessa mulher que depois que ela vira mãe e esposa, o seu tempo tem que ser dedicado exclusivamente a trabalhar e a servir marido e filhos. E quando ela vai fazer um movimento diferente, ela sente um desconforto, começa até a ter um tempo para ela de autocuidado, de conexão com ela mesma, de cuidado com o corpo, mas ela não se sente merecedora. E no primeiro feriado que existe, ela para de frequentar a academia, para de frequentar a manicure, para de frequentar o salão, dizendo que não tem dinheiro, que não dá tempo, que a vida dela é corrida, porque ela não se sente merecedora e se sente culpada por estar tendo um momento para ela. Então esse é o segundo tipo de autossabotagem, muito comum também em mulheres. E o terceiro tipo de sabotagem, muito comum em mulheres, é a sabotagem do quase. É quando você vê que você está avançando, que você vai mudar de nível, que você está chegando lá, ou na dieta, ou no trabalho, está perto de uma promoção, ou num relacionamento, e aí, ou na faculdade, você está avançando, mudando de semestre, iniciou um curso novo, iniciou uma leitura, e quando você está quase lá, aí você para, se distrai, fica doente. Se está fazendo um curso, perto de terminar um curso online, você para. Se está lendo, para de ler. Se está na dieta, a meta é perder 10 quilos, perde 4 e se distrai, começa a furar a dieta. E aí você chegou quase lá e aí você se sabota no quase. Eu quase fui. E agora eu quero que você pense, você que está aí comigo, se você não tivesse se sabotado no quase até hoje, eu não sei aonde você parou, mas faça uma retrospectiva de todos os projetos que você já iniciou, o menor que seja, a leitura de um livro.
Faça uma retrospectiva de todos os projetos que você já iniciou para cuidar de você, para melhorar o seu grau de instrução, para melhorar o seu conhecimento, para melhorar o seu corpo, a sua saúde. E você parou no quase, começou e parou. Esse é um tipo comum também de autossabotagem, muito comum em mulheres. Essa semana tinha uma amiga na minha casa e eu me arrumei para ir para academia, era na terça-feira, tava um friozinho gostoso. E eu comentei com ela, né? Eu hoje não estou com vontade de ir para academia, mas eu vou assim mesmo. Ela disse, é aí que entra a disciplina. Eu falei, isso mesmo. Ela disse, você acredita, Karine, que eu paguei um mês de academia e eu só fui 2 dias? Ou seja, não foi falta de dinheiro, não foi falta de tempo. Ela trabalha hoje de uma maneira que permite que ela frequente uma academia. E é interessante, antes ela tinha desculpa que ela não tinha dinheiro e que ela não tinha tempo. E hoje ela tem dinheiro, porque ela pagou o mês da academia, ela tem um horário flexível e continua sem frequentar. Então hoje avalie que desculpas você vem trazendo na sua vida para impedir que você chegue lá, para impedir que você chegue na reta final. Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo entender como a autossabotagem é algo sutil e silencioso? E hoje a nossa proposta aqui é quebrar esse padrão para que você consiga avançar e não pare mais no meio do caminho. Eu quero que você que está aí na live me fale, você já sentiu isso? Que você está indo e parou? Ou melhor, você já sentiu que o seu crescimento incomoda as pessoas? Que é uma outra causa também de autossabotagem, que é muito comum entre pessoas da família. Às vezes, pessoas da família se incomodam com a sua mudança, com o seu crescimento, com o seu avanço. E você, para não deixar de fazer parte, você, de maneira inconsciente, escolhe se manter no padrão para continuar fazendo parte e sendo amada. Então, hoje é um mergulho muito mais interno de você com você, para você entender da sua história passada, se você já viveu algo assim. De parar porque vão falar de você, de parar porque podem não aceitar você, ou de parar porque você acha que se você mudar demais, isso pode custar a sua aceitação. Você está muito diferente, você veio de uma família que tem um padrão e aí você está muito diferente. Ou porque você quer ser mais magra, ou porque você quer ganhar mais, ou porque você quer fazer uma faculdade, na sua família não é comum. O que é diferente? Ou porque na sua família todos fazem concurso público, como é o meu caso, e você quer empreender. E isso é diferente. Aqui eu tô vendo aqui que ela colocou, não entendi por que devido, busco muito. Já a inveja, eu acho que ela falou aqui, ó, sobre ela não entendia porque ela buscava muito. Gente, o buscar muito, eu acho que é isso que ela quer falar. O buscar muito depende do ponto de referência, né? Às vezes, para a sua família, você querer estudar, fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação e receber promoções na sua empresa, às vezes é buscar muito, depende da referência. Mas tudo que desconforta você e que te empurra para um novo patamar é uma busca sua e deve ser acolhida. Então, assim, tudo que você deseja tem um porquê daquilo. Acolha isso com muito amor e busque verdadeiramente a realização desse desejo. Se gera desconforto, se faz sentido para você, busque e siga adiante. Independente do que isso pode te custar a nível de falatório ou de opiniões. Porque é o seguinte, uma coisa que você não pode controlar é o que vão achar de você, o que vão falar de você, ou se você vai ser aceita ou não. Você pode ser aceita da maneira que você é ou não, ou você pode ser aceita também no seu processo de transformação, de mudança, de avanço. Por isso que é tão importante você avaliar o que faz sentido para você. Se faz sentido para você, se arde no seu coração, se é um desejo verdadeiro,
Então, se faz sentido para você, vale a pena a busca. Mesmo que isso te custe, às vezes, uma aceitação de algum familiar, algum amigo, algum parente. Muitas vezes, o que é que eu percebo? Às vezes a gente casa, um exemplo, né? A gente casa com o marido e aí a gente casa com ele com um pensamento, né? E aí a gente vai mudando, vai evoluindo e às vezes é comum essa evolução, se o parceiro não te acompanhar, gerar um desconforto ou até um medo de te perder. Tem uma mentorada minha que tá passando por isso. O marido dela acha que ela busca muito, que ela busca demais e por isso ele tem medo. Ele falou, você não acha que você já tá estudando demais, não? Qual é o receio dele? Ela estudar demais, se instruir demais, virar uma empresária muito grande e perder. Na verdade, ele está mostrando aí uma vulnerabilidade dele por amor, né? Então, quando você decide mudar muito, avançar muito, se cuidar muito, é natural que o seu parceiro, as pessoas que te amam, se preocupem, não por mal, mas com medo mesmo de perder. Seja muito bem-vindo aqui, Santana. Estamos falando hoje sobre por que mulheres que têm resultado ainda se sabotam. Eu vou fazer uma retrospectiva rápida para quem está chegando agora. E a pergunta que eu comecei foi essa. Você já tem tudo, filho, marido, casamento, empresa, mas tem a sensação que está faltando algo. Por que essa sensação? Que você já tem tudo que muitas pessoas queriam, mas você sente que está faltando algo. Mesmo batendo meta, você sente ainda um vazio. E outra pergunta que eu fiz também, por que você se sabota quando está indo bem? Por que você se sabota quando você começa uma dieta e dá certo? Por que você se sabota quando você começa a estudar, começa a ler e aí você para? Em vez de continuar lendo naquele ritmo, você volta a assistir as séries antigas, volta a ficar rolando no feed e abandona um padrão que estava dando certo. E aí eu trouxe aqui os 3 tipos de sabotagem feminina mais comum, que é a sabotagem de comparação, quando você se compara com outra mulher que não tem a mesma história que você e essa comparação acaba apagando o seu brilho e aí você desiste de continuar por achar que não é pra você, por achar que a outra é melhor. Às vezes você recebe um convite para ir num evento, mas você acha que as pessoas que estão ali são melhores que você e que não vale a pena, se você for, você não vai se conectar, você vai ser rejeitada. Esse é um tipo muito comum de autossabotagem, não só feminina, como de um modo geral, você se sabotar por se comparar. Outra sabotagem muito comum é a sabotagem por culpa. Culpa de querer crescer, culpa de querer ganhar mais, culpa de gostar do que é bom, culpa de querer avançar. Essa culpa esconde o quê? Você tem medo de ser rejeitado ou tem medo das pessoas falarem de você. Era muito comum na minha infância, minha família dizia que eu tinha mania de grandeza, que eu gostava de tudo que era bom. Na minha infância eu não entendia e isso me acendia um alerta que eu era diferente. E isso naturalmente custava a minha aceitação como parte. Na infância isso é muito dolorido, na vida adulta a gente já lida melhor. Então essa sabotagem por culpa é você dizer assim, gente, eu quero tanto, é melhor não querer tanto, porque as pessoas estão dizendo que eu sonho alto demais. É muito comum e aí você, para não deixar de fazer parte, você acaba afastando o seu processo de avanço. E a outra sabotagem é a sabotagem do quase, né? Você tá quase lá, você precisa perder 10 quilos, quer ficar com o corpo dos sonhos, você começa o seu processo, começa a avançar, começa a ficar bem e aí você recua. E você quase chega lá nos seus projetos, nas suas finanças, você quer poupar dinheiro para uma viagem, você vai juntando aquele dinheiro e aí quando você está quase lá, aí você faz uma dívida, você empresta, você perde. Então tem a sabotagem também do quase. Mas entenda que isso não é falta de capacidade. Muitas vezes a gente se sabota por se proteger, por medo da rejeição, por medo de como essa nova versão sua vai ser tratada na família. No ambiente familiar é muito comum que a gente, por se sentir, por querer fazer parte, a gente não avance tanto, isso no subconsciente,
para a gente não ficar muito distante da família. Quanto mais você avança, mais você se distancia e menos conexão você tem com seus familiares. Então, tem pessoas que de maneira subconsciente escolhem ficar como estão ou não avançar tanto para não se afastar. Eu confesso a vocês que depois de toda a minha mudança de transição de carreira, emagrecimento, essa semana eu tô indo para São Paulo amanhã fazer network, a gente vai ficando com a mente tão ampliada que muitas vezes algumas pessoas que a gente ama, não é que elas fiquem no meio do caminho, mas a conexão ela é menor, porque vocês não têm tanto ponto hoje de coisas em comum. Então, esse medo de se distanciar pode estar te sabotando e te deixando ali numa zona que você sabe que pode mais, mas o seu subconsciente orienta você a parar onde você está. E aí eu quero saber de vocês, se alguém de vocês já sentiu como se o seu crescimento incomodasse alguém. Alguém já sentiu? Pastora, tudo jóia? Oi, meu amigo, aqui Aderson, que bom ter vocês aqui. Vocês já sentiram de maneira sincera que como se o seu crescimento incomodasse alguém? Ou melhor, como se você mudar muito, você se aprimorar, isso pudesse custar a sua aceitação? Vocês já sentiram isso? Eu já senti algumas vezes que, gente, se eu avançar muito aqui, se eu acelerar demais, isso vai custar a minha aceitação. Eu já senti e isso me paralisou e me deixou às vezes naquele momento, gente, eu vou adiante ou dou uma parada? Deixa a pessoa acostumar aonde eu cheguei para eu não ir tão rápido, né? E aí vai freando o seu avanço para você não ser excluído ali do meio. É muito comum na sua vida familiar, com pai, mãe, irmãos, parentes, isso é bem comum. E aí, como é que você se cura disso? Como é que você assume que para você faz sentido e continua avançando? Então, assim, você vai ter que ter clareza e reconhecer que você tem aquele padrão de sabotagem, mas você não vai se julgar. Se faz sentido para você continuar avançando, você vai criar pontos de conexões com essas pessoas, mas vai continuar o seu processo de avanço. Se faz sentido para você. E também sempre mensurar perdas e ganhos. Mas se faz sentido, se o ganho é maior que a perda, você cria pontos de conexões, isso eu falo com a minha família, tá? Como é que eu tenho feito? Crio pontos de conexão com mãe, com irmão, novos pontos, não os antigos, mas eu continuo no meu processo. E a coragem, você vai ter que ter coragem para avançar, vai ter que ter coragem para romper esses bloqueios que você cria na sua mente. Então, você vai avançar mesmo com medo, mesmo com um pouco de receio. A coragem nesse processo de autossabotagem ele é muito grande, porque se você for seguir, é muito importante, se você for seguir a voz interior, ela vai sempre dizer para você que é melhor ficar onde está. Então, quando você tem clareza, eu quero, a voz diz para você que está bom, mas você tem clareza que você quer, não pode te faltar coragem para você seguir avançando. Eu acho que a coragem é o mais importante, porque o medo vai chegar a tentar te paralisar, é a coragem que vai te lançar para esse movimento. E vai ter que ter, gente, um cuidado. Eu falo muito de rotina na mentoria, por quê? Quando você começa a mudar, você vai ter que eleger novos hábitos. E para que essa mudança permaneça, eu tenho que incorporar esses hábitos. Então, na minha rotina, eu vou incorporar hábitos para essa nova versão de mim, ok? Um exemplo na minha vida. Hoje eu incorporei hábitos de treino muito intenso e hábitos de alimentação que eu não tinha. São hábitos para manter a nova versão da Karine muito mais magra. Então, quando a gente muda, eu preciso criar hábitos para me sustentar nesse processo de mudança. Se eu não criar o hábito, eu vou ter uma mudança rápida e eu vou voltar para o meu estágio antigo. Já que a aluna linda, que bom ter você aqui. Eu tô falando hoje, gente, sobre a mudança, já que já está mudando a rotina dela, mudando a agenda dela. Toda mudança que você faz exige um ajuste nos hábitos e na sua rotina. Para eu permanecer, para eu manter o meu processo de mudança, eu tenho que ajustar a minha rotina, criar uma rotina com hábitos que me ajudem a permanecer no meu processo. No meu caso,
Emagrecimento não foi rápido, mas um emagrecimento muito poderoso, de muitos quilos. Eu tenho hoje hábitos na minha rotina que me sustentam nesse novo lugar. Então, toda vez que você quiser fazer uma mudança muito grande, poderosa, essa mudança ocorre aos poucos, com ajuste de rotina, a gente fala muito disso na mentoria, ocorre aos poucos. E quando a mudança vai acontecendo, hábitos vão sendo inseridos para que ela aconteça. Senão, você vai depender sempre de um estímulo. Um exemplo, eu perco muitos quilos com o apoio de um nutricionista. Quando esse nutricionista sai da minha vida, que era o estímulo de me acompanhar, se eu não incorporei hábitos, eu volto a ganhar peso. Um exemplo, mentoria. Eu tô com uma mentora me acompanhando, mandando mensagem, mensurando meus resultados, me estimulando. Se eu não incorporar uma nova agenda, uma nova rotina, novos hábitos, quando a mentoria terminar, eu vou voltar para o meu estágio antigo. Então, é muito importante que você implemente hábitos da nova mudança. Um exemplo, cara, eu quero mudar algo na minha vida. Um exemplo, eu quero me tornar uma pessoa mais culta, eu quero aumentar o meu repertório de fala, eu estou conhecendo pessoas novas, eu quero sentar numa mesa e não ter desafios para me comunicar. Que hábitos eu tenho que ser para ser essa nova pessoa? Eu preciso ler mais. Então, eu vou incorporar o hábito da leitura para ser essa pessoa com novo e com maior repertório. Então, toda mudança exige ajuste de hábitos e de rotina, que a gente fala aqui na mentoria Discipline-se. Gente, se essa live falou com você, vou só fazer uma recapitulação aqui rápida sobre os 3 padrões, quem chegou aqui, de autossabotagem mais comuns, né? Que é a sabotagem da comparação. Mulher é danada para fazer isso. Ela olha para outra, se compara, se sente mal, aí se esconde, perde o brilho, acha que o brilho dela não é o suficiente. Então, a sabotagem pela comparação é recorde nas mulheres. Fiquem atentas se vocês têm esse comportamento. Tenham clareza se vocês têm esse comportamento. Uma aluna minha ontem falou: Kari, eu nunca fui no seu evento. Eu faço um evento aqui de mulheres, uma vez por mês, pra gente se conectar, a gente passar um tempo com Deus. É muito gostoso. Eu chamei essa pessoa, gente, 4 vezes. E ela nunca vem. E aí hoje ela é minha aluna. E ela me disse: Kari, sabe por que eu não vou no seu evento? Eu não me sinto parte. Com você eu consigo me conectar, mas aquelas mulheres que vão para o evento, eu não vou me sentir bem quando eu chegar lá. Eu acho que elas são diferentes de mim. E aí vem um complexo de inferioridade que barra esse movimento dela vir, de conhecer pessoas. Ela trabalha com fotografia, uma pessoa super talentosa, mas essa percepção que ela tem sobre ela mesma de ser menor, de não ser uma pessoa suficiente, impede que ela frequente alguns ambientes. Gente, isso é muito forte. É um padrão de autossabotagem muito forte a comparação. Ele impede que você avance, que você frequente, que você faça network, porque o seu senso de valor próprio, ele é diminuído quando você olha para outra mulher e acha que ela é melhor do que você. E você não quer nem conhecê-la porque você acha que você não tem o que somar. Então, fiquem atentos se alguma de vocês já viveu isso ou algo parecido. Outro padrão de sabotagem é a culpa. Culpa por querer crescer, culpa por querer avançar, culpa por querer ganhar mais, culpa por querer sair de um padrão familiar. Um exemplo, na minha família as pessoas são satisfeitas morando em tal bairro, consumindo tal conteúdo, eu quero algo diferente para mim. E aí você sente culpa por ser diferente e de maneira inconsciente segura o seu avanço para não ficar muito distante do seu padrão familiar, com medo de não ser mais aceito. Tudo isso, gente, passeia pelo subconsciente e vai limitando as suas escolhas. Se eu perguntar a você hoje, você quer crescer? Você vai dizer quero, quer avançar? Quero. Mas o subconsciente vai te limitando na parte emocional por esse medo de perder, de ser julgado, de ser criticado. Você vai se limitando. E outra sabotagem muito comum é a sabotagem do quase, que você vai avançando, faz uma mentoria, faz um treinamento. Quando você está quase lá, aí você volta para estaca zero. Ou você fica doente, ou você dispersa, ou você começa a achar que não faz sentido, que aquilo é bobagem. Você começa e na hora de virar o jogo,
você recua porque acha que aquilo não faz sentido para você. É muito comum isso em imersões presenciais, né? As pessoas vão para a imersão, adquirem o conteúdo, se enchem daquilo ali, entende que faz sentido e quando sai não conseguem manter e começa a contar a mentira que aquilo não é para elas, que não é bem assim e que ela já sabe o que ela viu lá e que não precisa de foco e direção. E aí se dispersa. Então é muito comum. Então a sabotagem mais comum das mulheres é a comparação, é a recorde, a culpa e o quase. Uma pergunta que eu fiz aqui foi se alguém de vocês já sentiu que o seu crescimento incomoda alguém. Se você já teve essa sensação que o seu crescimento incomoda alguém, em algum momento você diminuiu o seu avanço. Karine, por quê? Porque a gente ainda se importa com o que falam da gente. O ser humano ainda se importa. Com o tempo, você vai começando a diminuir esse impacto na sua vida. Mas, inicialmente, o que falam de você ainda importa. À medida que você vai entendendo que o seu avanço é muito mais importante do que isso, você vai blindando a situação e não leva tanto para o coração. Mas de maneira protetiva, o seu cérebro vai te proteger do que as pessoas falam de você. Você quer que as pessoas gostem de você. Então, quando você sente que o seu avanço incomoda, você tende a colocar a mão no freio para diminuir um pouquinho. Ainda mais se você perceber que o seu avanço pode custar a sua aceitação. Nós queremos ser aceitos, o ser humano ele quer fazer parte, ele quer pertencer. Então, entre pertencer e avançar, ele escolhe pertencer, por incrível que pareça. E como é que eu viro isso, esse jogo, Karine, com muita clareza? Você vai entender, poxa, pertencer é ótimo, mas o meu avanço é muito bom para mim, para minha família, para minha descendência. E aí você vai começar a priorizar e mudar esse jogo com clareza. Mas se você não tiver clareza entre pertencer e avançar, você vai escolher pertencer. E aí hoje, recapitule aí na sua vida. Em algum momento que você, para não ser excluído, para ser amado, você preferiu ficar onde está e não avançar no seu pleno potencial. Hoje é uma live para você parar, pensar, fazer um mergulho aí na sua vida, para você entender em que momento você percebeu que seu crescimento incomodava e você deu uma freada, ou em que momento você percebeu, gente, se eu avançar demais, posso ficar muito diferente do meu ambiente e aí eu vou ficar por aqui. É muito comum que isso aconteça. Gente, eu quero hoje agora encerrar essa live e eu quero falar com você uma coisa. Se essa live falou com você, é porque você entende que você precisa sair desse ciclo e entrar num ciclo de expansão. Então, se você deseja o meu acompanhamento em mentoria, para a gente conversar sobre isso, sobre várias outras coisas que podem estar te paralisando, me manda uma mensagem no direct com a palavra inteira. E eu vou saber que você deseja o meu acompanhamento, que você quer viver agora a sua plenitude, já que botou a clareza é essencial para sair desse lugar. Pois é, se você não tiver clareza de maneira inconsciente, você vai escolher ser amado do que evoluir. Muito bom ter vocês aqui. Gente, hoje foi uma live surpresa, temática. É uma live já do processo de lançamento da nossa mentoria em grupo, que vai acontecer em junho. Então, às quartas-feiras eu vou trazer conteúdo para mulher que já tem resultado, mas que está travado em algum ponto ali. Eu vou trazer clareza para vocês. Então, convidem as amigas empresárias que têm filhos, marido, que conciliam muitos papéis e que querem clareza para chegar no próximo nível, tá? Um beijo enorme. Me acompanhe, eu vou estar em São Paulo a partir de amanhã. Me acompanhe nos stories, na sexta e no sábado. Eu vou estar no maior evento de empreendedorismo feminino do país. Vou trazer muito conteúdo bom para as mulheres empresárias e empreendedoras que conciliam múltiplos papéis, tá bom? Um beijo e até mais.